apresentar Jornal da Sucesso. 7h33, 7h33, de volta com o Jornal da Sucesso. E agora a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da Assembleia Legislativa, né, de Goiás, deputado Lissauer Vieira. Bom dia, bem-vindo, deputado. Bom dia, Ravena, bom dia ao Júlio Pascal, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM. Prazer estar aqui. Gente, apesar das idas e vindas, né, do Partido Social Democrático no xadrez eleitoral em busca da única vaga ao Senado, depois de perder o banqueiro Henrique Meirelles, e da ventilação nos bastidores de que Vilmar Rocha poderia ser o candidato da legenda, agora é oficial que o nome de Lissauer Vieira, do PSD, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, alego, seja o pré-candidato ao Senado pela sigla. Lissauer diz que vai trabalhar dentro do partido e na base de Caiado para viabilizar a posição. E aí a gente quer saber, né, como que está aí o apoio político, né, como que está sendo composto aí a sua base, Lissauer. Ravena, na verdade, a nossa decisão foi tomada agora, há poucos dias atrás, com relação ao lançamento dessa pré-candidatura. Como você falou, o PSD tem bons quadros, bons nomes, como o do nosso presidente Vilmar Rocha, esteve em um processo de pré-campanha durante mais de um ano, desde fevereiro do ano de 2021, aonde o ex-ministro, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, estava com um propósito de vir para Goiás para poder disputar essa vaga ao Senado. Lá atrás, em fevereiro de 2021, já existia uma pré-conversa com a base aliada do governador Ronaldo Caiado, no sentido de indicar, o PSD indicar essa vaga majoritária para o Senado e o nome ser Henrique Meirelles. Com a não vinda dele para Goiás, o partido se reuniu, me ajudei a formar a chapa de deputados estaduais e também de deputados federais do partido, a pedido do presidente Vilmar Rocha, a pedido também do governador Ronaldo Caiado, e assim que passou o prazo final de filiação, que foi no dia 2 de abril, o partido reuniu e resolveu continuar com esse projeto. O projeto de ter uma vaga indicada no Senado da República para a disputa das eleições de 2022. E me chamaram para poder encarar esse desafio. Claro que eu fui fazer uma avaliação, avaliar com a minha família, com os amigos, com as minhas bases políticas, e para minha surpresa positiva, nós tivemos um engajamento muito grande de vários segmentos da sociedade, como setores, parte do setor produtivo, prefeitos, vereadores, lideranças políticas, partidos políticos da base aliada do governador. Então esse projeto ele está começando agora, mas já está começando a passos largos. Nós temos aí esse período pré-convenção, que é o mês de junho e pedaço do mês de julho, para podermos formatar isso e junto com os nossos correligionários de partido e também de outros partidos e o setor produtivo do estado de Goiás, nós podermos consolidar e na convenção, lógico, homologar essa candidatura. Quais seriam as suas propostas como pré-candidato agora ao Senado? O que nós temos que avaliar, é que uma candidatura ao Senado, ela discute a federação, ela discute o país. Agora, nós somos de Goiás e eu me considero uma pessoa que está extremamente preparada para discutir e debater os problemas de Goiás. O porquê disso? Você sabe que o governador pegou esse estado com uma situação fiscal muito difícil. Goiás vinha de um processo de dificuldades até mesmo para pagar a folha de pagamento dos servidores. Todos nós nos lembramos disso, final de 2018, começo de 2019, a situação que era. E eu assumi em 2019 a presidência da Assembleia, mesmo não apoiado pelo governador Ronaldo Caiado naquela oportunidade, eu ganhei a eleição na presidência da Assembleia. E ali nós começamos a fazer um trabalho de recuperação fiscal do Estado. Então hoje eu tenho todo o preparo, todo o conhecimento de causa, e sei as dificuldades, os gargalos que o Estado tem e também conheço o potencial desse Estado. Nós precisamos de pessoas que nos representem de forma equilibrada, de forma justa, mas que tenham conhecimento de causa para poder estar no Senado debatendo importantes pautas para o nosso Estado de Goiás. Hoje nós temos pautas travadas no Senado que beneficiam o Estado, que poderiam beneficiar o setor produtivo do Estado. Agora, nós temos algumas questões que precisam ser discutidas urgentemente no nosso país. Nós tivemos uma reforma trabalhista lá no governo Temer, tivemos uma reforma da Previdência agora no governo Bolsonaro,
E nós temos que discutir uma reforma tributária no nosso país. Urgente. Urgente. É para ontem. E essa discussão da reforma tributária, a exemplo da reforma política, ela começa no Congresso Nacional e as reformas elas são muito pequenas ou inexistentes. Nós precisamos fazer uma reforma tributária mais consistente, uma equiparação fiscal para a nossa população ter um pouco menos de peso no pagamento dos seus impostos. Essa é a realidade. Agora, claro que tem que achar o ponto de equilíbrio para não prejudicar municípios e estados. Hoje, infelizmente, a nossa pirâmide é invertida no nosso país. Muito dinheiro a Brasília, estados e municípios enfraquecidos. Nós precisamos começar a mudar essa realidade. E para nós mudarmos, nós precisamos de gente com conhecimento de fato e que tenha coragem de discutir essas pautas e matérias. Então, nós temos muita coisa para fazer e eu sei e conheço o potencial desse estado e sei que Goiás é um dos estados mais promissores do país, principalmente porque agora está com as suas finanças equilibradas e com condições de fazer investimentos nas políticas públicas necessárias para a nossa população. E aí eu já quero perguntar aqui, né, para o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, porque ele recebeu apoio, né, de 20 deputados, recebeu apoio de prefeitos, de vereadores. E aí eu pergunto, o Lissauer, o que se deve a esse apoio de tanta gente assim, querendo a sua candidatura ao Senado? Avena, eu avalio isso o resultado e o fruto de um trabalho. Um trabalho que nós construímos ao longo desses 3 anos e 4 meses como presidente da Assembleia. Não foi à toa que eu fui eleito no primeiro mandato em 2019, em fevereiro ainda, com 37 votos a 4. E logo em outubro foi antecipada a eleição e eu fui reeleito com unanimidade. E nós entregamos uma gestão de muito resultado na Assembleia Legislativa. Apesar da sintonia entre os poderes, nós fizemos uma gestão de independência. Porque às vezes quando as pessoas perguntam, peraí, mas você fala que é independente, mas você é parceiro do governo. A independência não significa briga, não significa ser radical, não significa ser contra tudo. A independência, ela significa você respeitar os limites do outro poder e desde que ele respeite os seus limites. E é isso que nós implantamos na Assembleia. Então, a gente até que pergunta, por que quando você foi eleito presidente da casa, não teve o apoio do governador, mas agora já tem o apoio do governador para o Senado? Porque, que peça é essa do xadrez que foi movimentada, para a gente entender? É fácil te responder. Primeiro, quando me perguntam, fala, peraí, mas você não teve o apoio do governador. Ele não me conhecia, ele não sabia o meu perfil, nós não tínhamos contatos políticos e pessoais. Nós apenas sabíamos eu sabia que ele era o governador do estado, conhecia o perfil dele, a forma de fazer política dele, mas ele pouco me conhecia. E ele tinha um compromisso com outro candidato naquela oportunidade. Então eu não posso culpá-lo por não ter me apoiado. A partir do momento que ele passou a me conhecer, a confiar nas minhas ações, nós começamos a ter uma relação de respeito, de amizade e uma relação de resultado para o estado de Goiás. Então os resultados que aconteceram para os municípios, os resultados que aconteceram para a população de Goiás, o reequilíbrio fiscal desse estado, os avanços que nós tivemos na minha gestão como presidente da Assembleia, com a garantia das emendas impositivas, que foi uma conquista enorme para os deputados. Isso não existia no estado de Goiás e hoje os deputados têm emendas e são pagas para os municípios ou para as entidades que eles representam. A entrega e conclusão de uma obra que ficou 17 anos para ser concluída. E eu consegui concluí-la em 3 anos e 3 meses, com 2 anos de pandemia. Nós temos uma nova sede do Poder Legislativo. A valorização dos servidores da Assembleia Legislativa. Tudo isso fez com que os deputados confiassem no nosso trabalho, os prefeitos enxergassem isso, os vereadores enxergassem isso. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que toda essa ascensão, esse apoio, a indicação do nosso nome para uma pré-candidatura ao Senado é fruto de um trabalho que foi plantado desde 2019 e tem dado resultado para a população do estado de Goiás. A nova Assembleia Legislativa, aquele prédio tão luxuoso, não gerou críticas, não? Muito pelo contrário. Você veja, Ravena, a Assembleia Legislativa tem 187 anos. Passou por 7 sedes. Das 7, nenhuma era do Poder Legislativo de Goiás. Em 2001 foi começado o projeto da nova sede, quando foi transferido. Aquela área foi doada pela Prefeitura de Goiânia e, em contrapartida, a Prefeitura de Goiânia pegou essa sede antiga aqui. Então, aonde nós estávamos não era nosso, não tinha mais condições de trafegabilidade por conta do trânsito.
está em cima de uma área de APP, que é a área de preservação permanente, e estava muito defasada, deteriorada, muito velha, com muitas reformas, sem condições de ser investido, por exemplo, em um processo que hoje é natural em qualquer empresa ou qualquer órgão público, que é investimentos em tecnologia da informação. Hoje nós temos uma obra que estava parada, então ela começou em 2005, a construção da obra, estava com 5% concluída, paralisada, virando local de pessoas malfeitoras, lixo. E hoje você vê lá totalmente urbanizado, um negócio bonito, movimentando uma região, 1.000 vagas de estacionamento, conforto para as pessoas que vão lá. A Assembleia Legislativa, ela recebe mais de 2.000 pessoas do interior do estado por dia. Todos os dias recebe. É o único poder que é totalmente aberto para a comunidade. Os outros poderes, eles são um pouco mais restritos, até pelo ofício dos poderes. Mas o poder legislativo, não. Ele recebe as pessoas. Então nós precisamos receber bem, nós precisamos dar condição de trabalho para os nossos servidores, condição de trabalho para os nossos deputados e investir em área de tecnologia da informação, em áreas que vai facilitar a vida da população. Então eu não tenho dúvidas que esse investimento era necessário no momento oportuno e graças a Deus, Deus quis assim, que fosse sob a minha gestão e nós conseguimos concluir e entregar uma obra importante. Júlio, tem pergunta? Bom, eu acompanhei a sua gestão na Assembleia, meu pai já foi deputado e já foi presidente da Assembleia, e você teve uma linha de administração basicamente igual ao meu pai, o N. Pascoal. Também, na época, primou pela independência do Legislativo. Mas eu queria te fazer uma pergunta, como você tocou na questão da reforma tributária, e para mim, tanto o senador quanto o deputado federal, embora eles sejam votados no Estado, mas se eles tiverem bons projetos, isso pode mexer com a vida no Brasil. Eu tenho muita preocupação com as duas PECs que estão lá no Congresso, tanto a 45 quanto a 110. Por quê? Porque elas simplificam a quantidade de impostos, mas elas não garantem o que você colocou, que a gente faz uma reforma tributária para reduzir o peso sobre o setor produtivo e automaticamente isso criar uma situação positiva para a economia, para gerar emprego, etc. E tal. Então, na minha defesa como economista e como também político, eu entendo que nós precisamos, antes da reforma tributária, nós temos que fazer uma reforma administrativa profunda nesse país, cortando mesmo na carne do legislativo, do executivo e do judiciário. Porque a gente precisa saber o tamanho, presidente, do gasto público, até para a gente saber quanto nós vamos tributar. Então eu queria que você, o senhor, explanasse mais nesse sentido, porque de repente a gente faz uma reforma tributária imaginando que nós vamos precisar de uma carga tributária, exemplo, de 26% do PIB, e na verdade isso vai custar 35% do PIB. Então, a gente precisa, como o senhor vê isso, a relação da reforma administrativa com a reforma tributária. Júlio, eu concordo com você que nós precisamos achar esse ponto de equilíbrio. O nosso país, ele tem uma carga muito grande com relação ao custo da máquina pública. Uma reforma administrativa ela é de fundamental importância. Goiás deu exemplo disso. Você sabe que nós tínhamos aí uma dívida na ordem de 300 milhões de reais por mês para pagar com os bancos federais e também com bancos privados, pagando juros estratosféricos de dívidas contraídas anteriormente. Para nós podermos renegociar essas dívidas, a STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, o Ministério da Economia e o próprio Supremo Tribunal Federal, ele fez algumas exigências para o governo do estado de Goiás, como o Estatuto de Carreira dos Servidores, como reforma da Previdência e várias reformas administrativas de ajuste fiscal. O que o governo federal falava? E eu participei em várias reuniões junto com o governador e com os outros poderes também, Poder Judiciário e órgãos autônomos como Ministério Público e Tribunais de Contas e Defensoria Pública em Brasília. O governo federal falava simplesmente para o Goiás: espera aí, você me deve, você está em situação fiscal ruim. Qual o dever de casa você vai fazer para nós podermos conceder a renegociação das dívidas para você? E nós viemos para cá e fizemos todas as exigências necessárias e os ajustes necessários. Então nós já temos essa experiência em Goiás, que nós diminuímos consideravelmente o custo da máquina pública. Chegamos no ideal? Não.
Sabemos que nós não chegamos no ideal. Mas tem estados que estão muito atrás de nós no que tange ao ajuste fiscal que foi feito. Tem estados e a própria União que precisa sim ser debatido. E eu acho que as coisas têm que andar junto. Não é simplesmente você fazer uma reforma tributária ou simplesmente você fazer uma reforma administrativa. É você conseguir equilibrar o custo da máquina pública no custo Brasil para você poder diminuir a carga tributária para o cidadão que trabalha e produz. Agora, como que nós vamos chegar nisso? Com discussões, com pautas importantes e conseguindo fazer com que nós possamos avançar em equilibrar essas forças. O que eu defendo aqui, Ju, é que nós precisamos ter municípios e estados mais fortes. Nós precisamos ter um município que tenha condição e autonomia de arrecadação para poder fazer investimentos em políticas públicas. O que nós vemos hoje? Alguns municípios, é só nós pegarmos a realidade de Goiás, uma meia dúzia de municípios é autossuficiente. O resto dos municípios, infelizmente, os prefeitos precisam ficar ou em Goiânia ou em Brasília com o pires na mão, pedindo recursos do governo federal, principalmente do governo federal, para poder fazer um aterro sanitário, para poder recapear uma rua, para poder reformar uma unidade básica de saúde. Os prefeitos, as prefeituras não têm recurso para isso, porque é o que eu falei anteriormente, a nossa pirâmide está invertida. E nós somos um país que arrecada muito. Nós somos um país rico, nós não podemos falar que não, um país que produz, um país que tem condições cada vez mais de crescer. Agora, é claro que a máquina pública ela é extremamente pesada. E isso nós precisamos começar a discutir e começar a colocar isso em pauta. Não vai resolver da noite para o dia. Eu sei disso. Existem interesses por trás, existem outras questões que não dependem só da gente. Mas nós precisamos começar a discutir isso com muita seriedade e com muito equilíbrio. E o Senado Federal é aonde nós temos condições de discutir isso. Olha você, a Câmara Federal ela vem por representatividade de número de população. Goiás tem 17 deputados, São Paulo tem 91, se eu não estou enganado. Já no Senado Federal, o peso de Goiás é o mesmo de São Paulo. São 3 representantes. Então o Senado Federal tem força, tem condições, e nós temos sim toda a condição de poder discutir todas essas pautas e melhorar a vida da população do estado de Goiás e do Brasil. O Lissauer, pré-candidato ao Senado, tem críticas a fazer, né, para os senadores goianos? Não, eu não vejo assim em fazer críticas, não é meu perfil. Essa é a realidade. Vocês me conhecem, a minha vida pública ela foi pautada em discussões positivas e em conciliar. Eu acho que erros e acertos todo mundo tem. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, os senadores que estão aí não são perfeitos, ninguém é perfeito. O que nós precisamos é unir as forças e trabalhar por Goiás. A renovação do Senado Federal agora vai ser 1/3. Nós teremos 27 novos senadores de 81 que o Senado Federal compõe. Uhum. Então, dessa vez vai ser 1/3. Eu acho que, independente de quem está lá hoje, nós podemos cada vez mais melhorar, avançar e ter pessoas capacitadas. Eu não tenho dúvida nenhuma, Ravena, respeitando qualquer um dos meus concorrentes ou os senadores que estão lá. Eu, estando no Senado Federal, eu vou para acrescentar, eu vou para lutar por Goiás, para trabalhar pelo nosso estado e para fazer o melhor pela nossa população. Bom, a gente sabe, né, gente, que o Lissauer Vieira ele é muito forte. Ele tem o apoio do agro, ele tem o apoio aí de vários políticos, né, não tem nenhum escândalo envolvendo o nome dele, é um cara centrado, um cara ético, né? Só que agora o momento é de uma disputa muito acirrada, porque só tem uma vaga para o Senado, apenas uma. E ele está disputando com nomes muito fortes. Um desses nomes muito fortes, por exemplo, é o do delegado Valdir, que desponta nas pesquisas. Marconi Perillo está liderando, né, também a pesquisa, o ex-governador Marconi Perillo, se ele for disputar o Senado. E a gente tem, inclusive, João Campos, que poderia até ter recebido o apoio aí do governador Ronaldo Caiado. Na verdade, agora o governo declara apoio à sua candidatura. Então, nós tem o Alexandre Baldi também. Tem o Alexandre Baldi. Então, são nomes fortes e apenas uma vaga para o Senado. Será que esse era o momento, Lissauer, para você disputar? Não daria para esperar um pouco mais? Muito pelo contrário. Eu gosto de desafios. Quando nós temos os apoios que nós fomos incentivados pelo setor produtivo, pelo meu partido, o PSD, os deputados da Assembleia Legislativa, mais de 100 prefeitos, vereadores,
nós não podemos fugir a esse desafio. Na vida não se faz nada sozinho. Na política, muito menos. Nós precisamos de companheiros, de base e de apoios. E esse apoio que nos sustenta e que nos motiva a seguir em frente. Então, não tenho medo nenhum de encarar o desafio, respeito qualquer um concorrente, não vou nem falar adversário, qualquer um concorrente, mas sei que a minha capacidade, a minha condição administrativa, o conhecimento que eu tenho do estado de Goiás é muito maior do que qualquer um deles. Aí você fala, mas tem um ex-governador. Mas tem um ex-governador também que teve um passado que não foi muito aceito pela população do estado. Tanto é que na eleição passada perdeu a eleição. Então nós precisamos começar a discutir. Tem um índice grande também de rejeição. Exatamente. Nós precisamos começar a discutir o Estado, a capacidade de cada um. O Senado Federal é local de pessoas capacitadas e equilibradas para poder representar o nosso Estado. Nós precisamos de alguém que dê orgulho para Goiás e não que envergonhe Goiás. E o Senado Federal precisa de pessoas que tenham capacidade e equilíbrio para discutir as pautas necessárias. Júlio Pascoal, é isso que eu queria entender as pesquisas. Porque, assim, Lissauer Vieira tem o apoio de mais de 100 prefeitos, vereadores, 20 deputados? Mais. Mais de 20 deputados? Meu Deus, mais de 20 deputados. E por que na hora das pesquisas o ex-governador Marconi Perillo, que por sinal chegou a ser preso, teve alguns escândalos de corrupção no governo dele, por que ele dispara nas pesquisas, depois seguido por delegado Valdir, um cara polêmico, que também quando faz pesquisa o índice de rejeição, tanto de um quanto do outro, o índice de rejeição é muito grande, tanto para um candidato quanto o outro. Será que as pesquisas estão realmente certas? Não é o problema das pesquisas. Por exemplo, Lissauer, ele está se colocando como pré-candidato a senador pela primeira vez, fez um grande mandato como deputado, como presidente da Assembleia. Quer dizer, não é todo mundo que conhece o Lissauer em nível de Goiás. Enquanto o ex-governador Marconi Perillo foi governador por 4 mandatos, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi senador. Então, assim, quando você fala no nome Marconi Perillo, quer dizer, todo mundo do estado conhece. Daí depois entram aí os debates, entram as propostas, entram as discussões dentro de pautas que vão ser discutidas. Então, quando começa realmente, oficialmente a campanha, tanto o Lissauer, quanto o Valdir, quanto o Baldi e todos os outros, né, vão começar a se colocar perante da sociedade com as propostas de cada um. E aí, então, a sociedade começa a diferenciar, né? Aí vem a questão do passado, vem a questão do presente. Então, assim, eleição, a meu ver, não se decide apenas quando você lança uma primeira pesquisa. Não quer dizer que a pesquisa esteja errada. É lógico que sai uma pesquisa para senador e coloca o nome do ex-governador Marconi Perillo e coloca o nome do Lissauer e de todos os outros, a tendência é sair o nome do governador, ex-governador, na primeira posição. Mas isso não quer dizer que isso se sustente, né? Até porque também aí o que está correndo a solta é que o ex-governador Marconi não será candidato ao Senado, e sim pré-candidato ao governo, né? Então isso inclusive, acho que abre... na pesquisa ele já aparece em segundo lugar, isso abre, ultrapassando o Gustavo Mendanha. Isso abre para os demais, estão colocando o nome agora, todos eles, né? Inclusive o presidente Lissauer, uma condição igual, né? E aí vai sobressair o quê? Aquele que tiver o melhor projeto, aquele que tiver a melhor condição, que se apresentar melhor para a sociedade. Eu entendo assim, num primeiro momento sai mesmo aquele nome que é mais conhecido. Depois, no andar da carruagem, a gente vai para o intervalo comercial e na sequência eu quero perguntar pro deputado, né, pro Lissauer, qual é o opositor dele? Ele disse que tem os concorrentes, ele não chama nem de oposição, ele diz concorrentes. Mas eu quero saber qual que ele acha que é oposição a ele, né, para concorrer, qual o maior concorrente dele nessa disputa ao Senado. E quero perguntar para ele também, né, como que vai ser a campanha dele, né, para Senado, o que ele vai fazer, se ele vai apontar, né, defeitos de alguns outros candidatos, ou se ele vai pautar mesmo nas pautas dele próprio, nos projetos que ele já fez enquanto presidente da Assembleia, enquanto deputado, e o que ele pode, né, fazer de bom para a população quando ele ocupar uma cadeira no Senado. Então, já a gente volta. Você pode fazer pergunta para ele, mensagem de texto ou de voz, ouvinte, 99430-1914.
Sucesso FM. Todo dia, toda hora. Eu não posso ser injusta nesse programa. Tiveram coisas boas, sim, que esse governo fez, como, por exemplo, acabar com a mamata aí, né, com a questão da Lei Rouanet, para esses artistas milionários aí. Foi uma coisa boa que ele fez. A verba cultural tem que ser para os iniciantes, para quem está começando, para quem não tem plateia para bancar aí, né, esses artistas. Outra coisa boa foi a malha viária, tá impecável. A transposição do Rio São Francisco foi terminado. Que mais que eu posso falar do Bolsonaro? Tem muita coisa. Tem muita Ferrovia coisa. Norte-Sul, que está beneficiando o nosso estado. Aqui. Ferrovia Norte-Sul também a gente tem E que de parabenizar. fato andou. As privatizações, né? As privatizações também, O elas ministro aconteceram. Tarcísio foi um ministro acima da O média, ministro Tarcísio foi em cima da média. É, o Ele foi grande perfeito. ministro do Tanto que governo tá é o bem ministro pontuado. Tarcísio. Eu vejo que ele derrapa na economia. Na economia ele está péssimo. Agora, nós Péssimo. temos que entender, Júlio. Isso eu falo porque como economista, né? Nós temos que entender que, primeiro, eu vejo que o governo Bolsonaro ele veio, de fato, por uma crise existencial da esquerda por conta da corrupção. Disse isso. Né? E ele veio para acabar com a corrupção e isso ele deu conta. Despertou o sentimento de patriotismo do brasileiro. O brasileiro nunca teve tão engajado na política igual agora, né? Exatamente. E é patriota. Hoje o brasileiro tem orgulho de ter uma bandeira do Brasil na sua casa, tem orgulho de defender as cores do país. Voltou essa Então questão voltou do civismo, o patriotismo para o brasileiro. esse ponto, realmente. E nós temos que também dar um desconto com relação a algumas ações, pegando 2 anos de pandemia. O tanto de dinheiro que teve que ser gasto para poder salvar a economia do país, com auxílio emergencial, com investimentos na área da saúde, com construções de hospitais de campanha, com compras de vacinas, que era necessário. O problema da crise mundial econômica, ela não é brasileiro só. Mas A inflação não está só no Aí eu quero Brasil. perguntar algo pro Lissau, porque é o seguinte, quando a gente fala, por que o Bolsonaro não prometeu? Ele prometeu que iria atualizar a tabela do imposto de renda, ele prometeu que iria fazer a reforma tributária, por que ele não fez? Mas isso depende do Congresso, isso depende dos senadores, depende dos deputados federais e tudo mais. Só que quando ele foi aprovar a reforma da Previdência, ele pagou altíssimas emendas para que deputados e senadores pudessem aprovar a reforma da Previdência, fazendo com que eu e vários brasileiros vamos nos aposentar só lá, quase na beira da morte, né? Vamos dizer assim. Então, por que ele não paga emendas também, né? Por que ele não levanta esse questionamento para pressionar o Congresso a discutir, colocar em pauta a reforma tributária, que é para ontem, o Lissau? Essa questão da reforma tributária é uma discussão bem mais ampla. Às vezes é o ditado do cobertor curto. Às vezes você tira daqui, cobre a cabeça e descobre os pés. Então precisa ser uma reforma, uma discussão bem mais ampla. A gente sabe que existe um esboço de projeto, que o Paulo Guedes está estudando isso, que tem uma situação, mas nós precisamos equilibrar as coisas, porque daqui a um pouco fica pior para a população. Daqui a um pouco você não consegue beneficiar quem gera renda, quem produz, quem gera emprego e causa um efeito rebote. Não pode, por quê? Por isso que precisa ser discutida. Eles discutiram. O ponto nevrálgico dessas duas PECs, a meu ver, porque se a gente puxar um pouco, lá atrás, de 30 a 50, nós consolidamos a primeira fase do processo de industrialização no Brasil. Sim. São Paulo se beneficiou demais da conta. Tinha 95% do valor de transformação industrial. De lá para cá, principalmente do PAEG para cá, depois de 64, nós tivemos um processo de desconcentração em parte dessa riqueza construída aí em São Paulo. Isso em função dos incentivos e benefícios fiscais. E nós temos que ter esses incentivos e benefícios fiscais porque nós não temos, desde a década de 80, uma política nacional de desenvolvimento como nós tivemos de 30 até 80, certo? Então o que acontece? Onde que está o ponto nevrálgico das duas PECs? Você muda a tributação da origem para o destino. Quando você faz isso, você tira da produção e leva para o consumo. Aí você pega Goiás, por exemplo. Você vai estar lá para discutir no Senado. Goiás tem 7.300.000 habitantes. Aí você vai para São Paulo. Tem quase 50 milhões. Então, vou pegar na minha cidade. Uma empresa está lá na minha cidade, uma montadora, lá em Catalão. Não vou falar o nome por causa de problema comercial. Quantos carros ela vende em Catalão por ano? Ela não vende 100 carros. Quantos carros ela vende em Goiás por ano? Ela não vende para cobrir a fábrica.
Aonde que está o consumo dela? Em São Paulo. Então, se ela não tiver o incentivo e o benefício fiscal, que é o diferencial de frete, ela está lá. Então, o que acontece? Quando a PEC 110 ou a PEC 45 quebra essa relação de você poder dar o incentivo fiscal, você mata os estados considerados periféricos, ou seja, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e devolve toda a riqueza para o Sul e Sudeste. Então, se eles não colocarem para fazer esse equilíbrio no texto da reforma tributária, economistas, tá? De São Paulo, de Minas, mas também de Goiás, também da Bahia, não vai chegar num ponto comum, porque esse texto que está lá e que o Rodrigo Maia levou à frente é do Bernardo Api, que defende o quê? A reconcentração da riqueza nos estados mais ricos. Então, se passa um texto desse, arrebenta Goiás, arrebenta a Bahia, arrebenta. Claro. Esse é o grande problema. Enquanto não tiver um equilíbrio nessa questão, nós não vamos aprovar a reforma tributária. E as políticas de incentivo fiscal, elas têm que ser para todos os estados. Nós só temos empresas aqui em Goiás, industrializamos o estado, principalmente no que tange a montadoras de veículos, porque tem os incentivos fiscais. Se não tiver, o que compensa a empresa estar aqui, senão ela vai levantar, pegar sua mudança e vai embora para os grandes centros, onde está a maioria do consumo dela. Então, nós somos um estado nós não somos estado indústria na questão metalúrgica, nós somos estado que podemos industrializar produtos para gerar valor agregado no setor primário, que é grãos, que é carne, que é o que o estado de Goiás produz. Agora, nós precisamos achar esse equilíbrio para nós conseguirmos fazer uma reforma tributária importante para o país. Quanto tempo, gente, demora para fazer esse texto? Não tem como. Demora. Demora porque existem interesses diferentes. Por causa dos interesses das 27 unidades de federação. E não são interesses pessoais, são interesses de um estado, de uma região. Então não tem como você fazer uma reforma que vai beneficiar só São Paulo ou só os grandes centros. Nós precisamos fazer uma reforma que ache a condição de desenvolver outros estados menos desenvolvidos. E como que você desenvolve um estado? Gerando emprego e renda. E para gerar emprego e renda, você tem que fazer valor agregado. O que é o valor agregado? Industrializar. Eu sou defensor da industrialização. Agora, não tem como, isso é matemático. Uma indústria não vai sair de um estado para vir para outro para ganhar menos. Sabe o que é o problema? Porque assim, eu concordo que tem que ter os incentivos fiscais, as indústrias são geradoras de emprego, o emprego movimenta a economia, mas, infelizmente, quem paga muito caro e que muitas vezes fecham suas portas é o pequeno. Mas o pequeno também tem incentivo. Não, o pequeno não tem. Infelizmente, o pequeno não tem. Deixa eu te mostrar que tem. O Pro Goiás, que é o programa que o governador Caiado fez, ele é um benefício fiscal, tá? Então ele tem um crédito outorgado nas operações interestaduais, quando você vende para fora, e ele tem uma redução na base de cálculo nas operações internas. Então, ele reduz para quanto? Para 11%. Então você tem 6% que a indústria interna comercializa com o comércio pequeno para poder fazer um preço melhor no varejo. Então, a economia goiana, ela é toda incentivada. O que acontece muitas vezes é o quê? É que contadores não explicam para os seus clientes o direito que eles têm. Então tem uma desinformação muito grande. Os empresários estão pagando tem uma altíssimas cargas tributárias por culpa dos contadores. Falo para você com conhecimento de causa. Tem uma desinformação muito grande. Eu quero até trazer um contador, Lu. Vamos trazer um contador aqui, porque nessa lógica do Júlio Pascoal... Deixa eu só terminar. Eu fui superintendente do Fomentar Produzir em 2011. Quando eu cheguei lá no Produzir, na época, você tinha o Microproduzir, o Produzir, o Logo Produzir, o Comex, o Centro e o Progredir. Quando eu cheguei, sentei na minha cadeira, eu perguntei, quantas empresas estão no Microproduzir? 2. Sabe por quê? Desinformação dentro das entidades civis representativas, a CIEG e outras mais, que lidam diretamente com os pequenos, certo? De que as microindústrias poderiam ter o incentivo do produzir. Aí ficava naquela onda o seguinte, porque eu estou no Simples. Ora, o fato de você estar no Simples não significa que você não possa ter o incentivo do microproduzir. Então tem muita desinformação dentro do Estado e muita gente poderia ter o incentivo e não tem porque não sabe que
Agora, esses programas antigos, Fomentar, Produzir, os programas que eles tinham uma insegurança jurídica maior, o Júlio sabe disso, e também a burocracia para aderir era muito grande. Hoje, dentro do ProGoiás, nós temos uma burocracia menor, as empresas conseguem aderir com mais facilidade e nós temos uma segurança jurídica e um programa de incentivo mais redondo que foi feito pelo governo do estado. E nós não temos aqui que falar, isso saiu da cabeça só do governo do estado, só da Secretaria da Economia, não. É um programa copiado do estado do Mato Grosso do Sul, que nós, claro, lapidamos ele aqui e aprovamos na Assembleia Legislativa. E é um programa extremamente interessante, que ele traz a oportunidade tanto do microindustrial como também das grandes indústrias para o estado de Goiás, incentivando a todos e dando segurança jurídica. É um programa extremamente interessante e eu concordo com o Júlio. Às vezes nós pecamos e às vezes até mesmo por falta de informação, as empresas não têm acesso a esse tipo de crédito fiscal que o governo do estado de Goiás oferece aos nossos empresários. Teria que divulgar, então? Tem que divulgar, fazer campanha, né, para divulgar. Tem que divulgar, porque a economia goiana ela é toda incentivada, toda. Tanto pequeno quanto grande. Agora precisa chegar no pequeno isso, né? E não está chegando. Aí é uma falha de comunicação grande. Isso eu falo porque eu tive lá. E quando a gente vai também falar do comércio geral, o comércio paga uma carga tributária caríssima, os empresários não estão dando conta dos impostos altíssimos e muitas vezes grandes indústrias têm esses impostos perdoados, vamos dizer assim, é o que acontece. O milionário muitas vezes é perdoado a dívida de impostos. O que acontece nesse país, o Sauer? E o pequeno é que paga altíssima carga tributária. Então, precisa haver também equilíbrio nessa parte. Sim, com certeza. Porque nós sabemos os médios, que os comerciantes... pequenos e médios vão quebrando. E os ricos vão ficando cada vez mais ricos. Nós sabemos que os pequenos comerciantes, eles precisam de um incentivo, precisamos de diminuir essa carga tributária. Nós não podemos culpar só o governo do estado. Nós temos impostos federais também altíssimos. Por isso, eu volto a falar aqui para vocês. O governo não pode incentivar o comércio. E aí fica assim, os governadores culpam o presidente culpa os governadores. E aí, quem paga a conta? Não, aí nós já estamos partindo para outra discussão, que é uma discussão aí que foi polemizada e politizada. Mas, infelizmente, é o momento que nós precisamos entender é que os programas de incentivo fiscal, as empresas também elas têm metas a cumprir. Geração de emprego, contribuir para a sociedade. Nós temos aí o Protege, que é um fundo para poder incentivar programas sociais, que é bancado também por essas empresas que têm os incentivos fiscais no estado de Goiás. Então, tudo isso, o comércio não consegue, nós não conseguimos e não existe como você incentivar dessa forma o comércio. O que nós precisamos é discutir uma reforma mais ampla a nível nacional que vai beneficiar o pequeno empresário também no nosso estado, no país. Eu já falo a nível de país, né? Agora, nós não podemos também jogar a conta só para o estado e para os municípios. Nós precisamos dividir essa conta. E o Estado arcar com a sua responsabilidade, mas a União também. Por isso precisa ser debatida com muita calma e com muita clareza uma reforma tributária no nosso país. E agora eu tenho uma dica, ouvinte, importante para você que busca por qualidade em comunicação visual. A Ciplac Luminosos atua há mais de 50 anos com excelência em comunicação visual, sempre levando aos clientes o que há de melhor no mercado. Além disso, é a maior empresa do ramo no Centro-Oeste e atende todo o território nacional. Se você precisa de fachadas em ACM, letreiros com ou sem iluminação, totens, coberturas, sinalização empresarial completa, entre outros serviços, procure a Ciplac Luminosos. Telefone 62-3204-1717. 3204-1717, Ciplac Luminosos, excelência em comunicação visual. Mandar um grande abraço para o Zé Amâncio e também para o Luciano Amâncio. Deputado, continua com a gente ou tem compromisso? Vocês vão até que horas? Até 9 horas da manhã. Então, vamos embora. Nós vamos até às 9. Então, o deputado continua com a gente, presidente da Assembleia Legislativa, pré-candidato ao Senado pelo PSD. É o mesmo partido do Vanderlan, né? Do Vilmar Rocha, do Vanderlan. Vilmar Rocha. Francisco Júnior. Vanderlan não te apoia ou apoia? Apoia? Hã? Por que não? Deixa eu te contar uma história aqui, então. Vai contar já, Sucesso FM.
Todo dia, toda hora. Bom, 8 horas e 45 minutos. Luciana Vitorino, produtora, tá super curiosa com a história que o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, pré-candidato ao Senado, disse que vai falar aqui sobre o senador Vanderlan Cardoso. Não é história, é um fato verídico. Ah, é um fato, não é história, é um fato. Não, quando você me perguntou se da minha ida para o PSD e se o PSD era o partido do Vanderlan e se ele me apoiaria. Foi isso? Isso. Então, eu quero dizer para vocês, para todos, que a minha ida para o PSD se deve muito ao senador Vanderlan, ao Vilmar Rocha, ao Cimeso Silveira, que é o presidente metropolitano, ao deputado federal Francisco Júnior e tantos outros amigos e companheiros que nós temos lá dentro. Mas fato específico do senador Vanderlan, vocês sabem, acompanharam pelas mídias, que no final de fevereiro eu perdi meu pai. E o senador, por um motivo ou outro de agenda, não pôde ir até Rio Verde. E me ligou na outra semana e falou: olha, eu quero tomar um café com você, quero ir na sua casa te fazer uma visita. E ele foi na minha casa no começo de março. E lá nós tomamos um café, só eu e ele. E ele veio e me chamou para vir para o PSD. Então, o convite do senador Vanderlan, que é uma pessoa que eu tenho todo respeito, toda admiração, o ajudei dentro da minha pouca força nas 2 eleições dele de prefeito de Goiânia, tanto lá em 2016 como também agora em 2020. Fui parceiro dele nessa caminhada nas 2 eleições de prefeito de Goiânia, e ele me falou naquela oportunidade, falou: olha, eu faço questão que você venha para o PSD, é um partido que está crescendo no estado de Goiás, que está se formando um partido grande a nível de Goiás e a nível de Brasil, e dentro do PSD você terá a liberdade de ser o que você quiser. Palavras do senador Vanderlan para mim dentro da minha casa, tomando café da manhã comigo em uma visita que ele fez. Então isso me motivou a vir para o PSD. Isso me trouxe uma motivação de estar participando de um partido de pessoas fiéis, leais, pessoas que têm compromisso com a palavra e compromisso com o estado de Goiás. E eu não tenho dúvida nenhuma que lá no Senado Federal eu farei composição de bancada com o senador Vanderlan, que vai ficar mais 4 anos, é um grande parceiro, nós dois somos do setor produtivo, nós dois temos visões parecidas e vamos desempenhar um papel interessantíssimo para o estado de Goiás para beneficiar a nossa população. Então, volto a repetir a vocês. Na conversa que eu tive com o senador Vanderlan, ele me deu a liberdade. Primeiro, me convidou para vir para o PSD como senador, o cargo mais importante que o partido tem a nível federal hoje. Eu não poderia deixar de pensar nisso. E me garantiu: a sua vinda para o PSD, você vai ter liberdade de escolher qual a candidatura que você quer ocupar. Hoje, eu escolhi ser pré-candidato a senador e, claro, eu quero e vou ter o apoio dele. Se porventura, com o desenrolar aí dos dias, o senador não te apoiar para apoiar o Wilder Moraes, vai ficar uma certa mágoa? Não, eu confio na palavra do senador. Ele foi na minha casa e falou, e eu tenho certeza que ele vai me apoiar. Isso aqui nós vamos até colocar no sucesso. Nós vamos colocar no sucesso.notícias. Não existe outra possibilidade. É essa. Tá vendo só? Porque a política, ela traz surpresas pra gente. Né? Ela é um tabuleiro. Pra ver, quem diria que Daniel Vilela iria compor a chapa de Ronaldo Caiado? São outras situações, são as situações de uma eleição diferente da outra, são situações bem diferentes, e é uma composição que foi feita agora. Então, eu não vejo que o Daniel ou o Caiado mudou a palavra, muito pelo contrário, eles fizeram uma composição política do União Brasil, antigo Democratas, com o MDB. Então, é uma composição política, é totalmente diferente. Nesse caso meu, do senador Vanderlan, existe um convite do senador a mim, e uma liberdade para escolher, para mim ser o que eu quisesse ser dentro do partido. E tem mais um detalhe, né? O senador é senador pelo PSD. Exatamente. E o dele vai ser candidato pelo PL. Então, quer dizer, o senador Vanderlan ele quer fortalecer o PSD, a sigla dele. E partindo por um apoio fora, para um outro partido, né? Ficaria ruim politicamente para ele, inclusive, que o PSD, eu digo assim, porque o PSD o acolheu, né, já como candidato a prefeito de Goiânia, ele é Vocês sabem me dizer, então, falar em senador Vanderlan, vocês sabem me dizer se a esposa do Vanderlan vai sair vice mesmo de Vitor Hugo? Não sei. Isso não está definido, acho que essa definição vai ser nas convenções. Ela não negou.
Foi feita a pergunta para a esposa do senador Vanderlan e ela não negou. Tá certo. Porque nós tivemos uma entrevista com o senador Vanderlan Cardoso recentemente, foi na semana passada, né? E eu perguntei para ele, né, qual o candidato ao governo que ele vai apoiar. Ele declarou apoio ao Major Vitor Hugo, né? E para senador ele ficou assim, ele titubeou, disse, não, ainda não defini nada. Eu falei, aí eu pressionei ele aqui, porque eu disse, olha, em participação aqui no Jornal do Sucesso, o Wilder Moraes afirmou que o senhor vai apoiá-lo. E ele ficou assim, estou decidindo, mas tudo indica que eu vou apoiá-lo. Então, agora a gente tem a entrevista aqui com o presidente da Assembleia Legislativa, Lissau Vieira, dizendo que recebeu esse convite do senador Vanderlan para compor aí, né, para ir para o PSD, para ser o candidato ao Senado. E nós vamos, inclusive, voltar a falar com o senador Vanderlan, né, para que ele possa se pronunciar a respeito aqui, né, da fala do presidente da Assembleia, do deputado Lissau Vieira. Ele não me convidou para ser candidato ao Senado, ele me convidou para filiar ao partido ao e para ter a liberdade de ser o que eu quisesse dentro do partido. Uhum. Então, com uma composição partidária, com todo o apoio que eu recebi do setor produtivo e também de vários partidos políticos, prefeitos, vereadores, deputados, eu decidi ser pré-candidato a senador. Nesse sentido, nós vamos voltar a falar com o senador Vanderlan e tenho certeza que nós teremos o apoio dele, primeiro por ser do partido e segundo por ele ser um incentivador da minha ida para o PSD. Exatamente, né, Júlio? De ter dado a você a liberdade. Se candidatar ou a federal ou a senador, né? Isso, exatamente. Mesmo. E aí a gente percebe aqui, viu, de verdade, com o apoio de vários prefeitos, de vários deputados, de senadores, de senadores não, de vereadores, prefeitos, inclusive, fortes, municípios fortes, Lissau Vieira tem tudo para ser aí, né, o vitorioso na disputa pelo Senado. E nós vamos acompanhar aí as próximas. Deus abençoe suas palavras. Não, mas tem tudo, porque 100 prefeitos, vereadores, mais de 20 deputados, é um apoio muito forte. E pesquisa, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes elas não são 100% confiáveis, porque em 2018 Bolsonaro perdia, né? Bolsonaro perdia para todos. Bolsonaro perdia, inclusive, no primeiro turno. E a gente viu que as pesquisas erraram. E agora, infelizmente, a gente não dá 100% de credibilidade, né, Lissau, às pesquisas. Que hoje, quem está liderando a pesquisa para o Senado é o ex-governador Marconi Perillo. Sem o ex-governador Marconi Perillo, quem lidera a pesquisa hoje é o delegado Valdir. Mas a gente sabe que muitas vezes as pesquisas, elas erram, né, Lissau? Exatamente. Elas refletem um momento, né? Elas não refletem o todo. Você tem que ir mapeando, né? Muito obrigada. Conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa, pré-candidato ao Senado pelo PSD, Lissau Vieira. Até a próxima. Muito obrigado, Ravena, obrigado ao Júlio, a todos da Rádio Sucesso. Para mim foi um prazer estar aqui. Agradecer o Léo Razuc, nosso diretor lá da Assembleia Legislativa. Agradecer a toda a população, a todos os ouvintes que nos ouviram, que mandaram mensagem de incentivo, que mandaram mensagens questionando também. Dizer que nós estamos à disposição, que estamos trabalhando para fazer o melhor para o nosso estado de Goiás. E claro, né, com muita dedicação, com empenho, com muito respeito a qualquer outro pré-candidato, mas nós vamos mostrar que a nossa postulação, ela é legítima, ela é com uma pessoa que tem capacidade, que conhece o estado de Goiás e tenho plena certeza que lá no Senado Federal nós vamos conseguir fazer muito pelo nosso estado, em parceria com a Assembleia Legislativa, com a Câmara Federal, com os nossos governantes, o governador, enfim, trabalhar junto com os prefeitos, valorizar o municipalismo e valorizar quem gera emprego, quem produz renda, quem trabalha e quem paga impostos nesse país. Muito obrigado, um bom dia a todos vocês. Obrigado. Clássico, né, o deputado, ele não se envolve em polêmica, é um cara ético. Tem experiência, né? Ninguém dirige a Assembleia Legislativa por duas gestões se não for um cara equilibrado e que tenha conhecimento da gestão pública. Né? Exatamente. Característica de Lissau Vieira, equilibrado e ético. Parabéns.
Ó, se você quer um atendimento humanizado, exames com equipamentos de última geração e especialistas qualificados, Clínica Simmed em Trindade. Ligue agora, marque sua consulta ou exame pelo 984770077. 984770077, medicina a preço acessível, em Trindade, a 100 metros da Igreja Matriz. Eu quero falar com você que quer adquirir a casa própria. Ó, chegou um super lançamento em frente ao Parque Cascavel, a 10 minutos do setor Bueno. Residencial Inside Home, seu AP de 2 e 3 quartos, todos com suíte e lazer completo. Você que quer comprar a sua casa própria, chegou a hora. Parcelas a partir de R$ 800. Fale com Mari Diniz, consultora imobiliária, no 99901-9830. 99901-9830. Júlio Pascoal, obrigada. Obrigado, Ravena. Obrigado todos os ouvintes, né? Foi um prazer estar aí na bancada com o presidente da Assembleia. Como que tá Catalão? Tá muito bom. Muito bom, e nós vamos bater lá, se Deus quiser.